Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde o foco é falar de desenho realista e dando sequência nesse desenho aqui. Na videoaula passada eu mostrei para vocês como foi feito o olho, né? Eu vou mostrar para vocês como que eu faço o sombreamento do nariz. Bom, eu começo fazendo aqui o sombreamento do nariz utilizando o lápis HB. O desenho do nariz ele é composto mais por volume do que traços, então a gente vai começando a criar o volume nesse nariz. Logo em seguida eu venho com o esfuminho e eu começo a esparramar esse grafite. Vou pegando essa lateral aqui também, eu vou escurecendo mais. É uma região de sombra, então será necessário ela ficar bem mais escura, tá? Agora com a lapiseira 4B, eu vou escurecendo aqui essa parte aqui do nariz. E sempre quando eu escureço uma parte, eu faço como se fosse um degradê, tá? Eu começo escuro na parte da linha, na marcação da linha. E vou clareando aos poucos até a mancha negra sumir. Aqui é uma sombra, então eu vou escurecer um pouco mais essa sombra aqui. Vocês observam que eu não faço traço, eu começo e vou fazendo degradê, ó. Logo em seguida eu venho com o esfuminho. Não precisa de apertar o esfuminho, porque o esfuminho ele não vai fazer com que fique mais escuro, tá? Ele somente vai espalhar. Botando aqui com o lápis H, eu começo a escurecer mais essa região. Essa pontinha aqui, né? Da lateral do nariz dela. E vou descendo mais, ó. E aí você vai escurecendo uma vez, duas vezes, o quanto for necessário até ficar igual o da referência, tá? Venho com o esfuminho e espalho. Esse processo ele vai ser repetido várias vezes, tá? Sempre que você passar o lápis, em seguida você vem com o esfuminho. Bom, agora com a lapiseira 4B, eu vou fazendo essa marcação do nariz aqui, para a gente começar a entender o nariz por inteiro, tá? Fiz a marcação como se fosse uma linha e agora eu pego e vou fazendo um degradê, ó. Junto a essa marcação, eu vou passando a lapiseira em forma de círculos e vou começando a tirar o peso dela. Nas partes mais escuras, eu pressiono mais a lapiseira. Nas partes mais claras, eu começo a tirar o peso da lapiseira. Nessa lateral aqui da narina, eu venho com lápis HB e aí eu vou escurecendo essa região, ou seja, essa lateral, né, essa marcação que foi feita com o lápis. Então, como se fosse um contorno em forma de círculo, você vai escurecendo, mas somente nessa região, tá? São as partes que seriam a marcação do nariz. Então, como a gente não vai riscar, a gente escurece com um lápis HB, B, 2B, vai depender da tonalidade da sua referência, tá? Nessa parte de baixo aqui também, com esse mesmo lápis aqui, eu começo a escurecer. Eu vou passando em forma de círculos. E vou subindo aqui, ó, já diminuindo o peso do lápis. Ficando essas marcas, ficando essa divisão, eu venho com o lápis passando levemente para tirar toda essa marcação que fica, né? Ou seja, para deixar mais uniforme. Com o esfuminho, levemente eu venho encostando e espalhando esse grafite, ó. O nariz, para ele dar volume nas partes mais escuras, você vai passando o lápis HB e vai espalhando com o esfuminho.
Nessa região aqui também eu começo a fazer a mesma coisa, eu vou passando o lápis HB bem levemente. Vou aproveitar aqui também, eu já vou emendar essa parte aqui bem levemente agora. Não há necessidade de pressionar esse lápis, tá? Você só vai ver na tonalidade que ele vai ficando no papel, com o próprio peso da sua mão, né? Ou seja, com o próprio peso do lápis. E passamos o esfuminho. Nessa parte de cima aqui do nariz, eu também vou começar a fazer a mesma coisa com esse lápis, ó. Lápis HB, você vai levemente encostando. E aqui nós vamos fazer como se fosse um triângulo. Observando na referência, você vai ver que vem até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Seria um triângulo mais escuro. Então a gente vai fazer isso daqui agora nesse nariz, ó. Ficou divisão, a gente passa o lápis e vai fazendo como se fosse um degradê. Vem com esfuminho, ó, nessas partes que ficou divisão, a gente em forma de círculo vai passando para quebrar essa marcação. É muito importante que no desenho não tenha uma marcação, não tenha uma divisão de um tom com o outro muito marcante, né? O importante do nariz é que quando você olhar aqui pro papel, você vê que ele tá sobressaindo do papel, tá? Aí esse daí é a hora que você pode parar de trabalhar o nariz. Enquanto você olha, o nariz está chapado no papel, não tem nenhuma vestígios de volume, você continua criando volume. E agora eu venho com um pincel, e aí eu vou encostando levemente e vou começando a espalhar essa parte também. Nessa pequena lateralzinha aqui também, ó, só vou encostando o pincel como se estivesse fazendo um contorno no nariz, mas aí eu vou fazendo com o pincel, tá? Aqui eu venho, igualo para não ficar essa risca branca no meio, né? Essa parte branca. E agora com a caneta borracha, no meu caso é uma borracha limpa-tipos na pontinha do esfuminho, eu venho só dando umas batidinhas aqui para começar a fazer as luzes, né? Para clarear onde será feita a luz. Amassando, você só dá uma que a pontinha volta. Com a borracha elétrica, eu vou marcando aqui, ó. Aqui também, ó. Também pode estar fazendo com a borracha Tobol, tá? Você vai dando umas batidinhas. Eu fiz com a caneta borracha, eu fiz com a borracha elétrica porque eu quero mais branca essa parte aqui, tá? E ela apaga com uma precisão maior do que a borracha Tobol. Com a borracha limpa-tipos, eu vou batendo um pouquinho mais para clarear. Vou passar esfuminho um pouquinho para não ficar muito marcado de branco, né? Na verdade. Bom, pessoal, então agora aqui nessa parte eu começo a fazer pontinhos com a caneta borracha, a fim de deixar agora a marcação das luzes, tá?
Desse lado aqui eu passo também mais um pouquinho. Passando aos poucos, batendo suavemente, tá? Aqui nessa parte também eu vou clareando mais um pouco. Aqui do lado da ruga também eu vou fazendo dando umas pequenas batidinhas. Vocês vão vendo como vai já modificando, né? Os pontinhos de luz, já vai começando a dar volume no desenho. Isso aí você vai fazendo em todo o seu desenho, tá? Não somente no nariz, mas em toda a região do desenho. Aí com um pincel de cerdas macias, eu só dou uma encostada, tá? Bem de leve. Para que ele não apague, mas que dê uma reduzida nas manchas, né, que ficaram muito brancas. Que se notar, se ficou meio marcado, então com o lápis H eu vou só fazendo um degradê para tirar essa marcação, esse caminho que ficou de divisão da ruga, né? Então, pessoal, por hoje é só. Nós se encontramos numa próxima videoaula aqui no canal, ao qual eu começo a dar início aqui na região da boca desse desenho aqui, tá? Então, se você não for inscrito no canal, gostou aí do conteúdo aí, se inscreva, vem fazer parte da família e a gente se vê numa próxima videoaula, tá?